Irmãos, hoje é a nossa segunda mensagem da nossa série Carta aos Filipenses. Começamos semana passada, pregação de domingo passado já está lá no YouTube. E você que não veio, eu te intimo a assistir, você tem que assistir. Por quê? Para que nós possamos crescer junto no conhecimento da palavra. E semana passada nós introduzimos a carta, falamos um pouco dos motivos da carta ser escrita, e nós meditamos bastante sobre a soberania de Deus nas primeiras palavras de Paulo no capítulo 1, quando ele fala da obra de Deus em Filipos, e aonde nós podemos ver a convicção que Paulo tem do começo dessa obra, que o Senhor será fiel para terminá-la. Por quê? Porque ele consegue ver a soberania de Deus do começo e em todo o processo da construção da igreja de Filipos. E nós trabalhamos do capítulo 1 até o versículo 6, e hoje eu quero ler com você o versículo 9 até o versículo 11, mas antes, ou melhor, eu quero pregar para você do 9 ao 11, mas eu quero ler de novo a partir do versículo 6. Então o versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Versículo 9: e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Diga amém. Então feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai, nós pedimos pela Tua voz entre nós, por meio do Espírito Santo, que você fale a nós, que você nos ajude a entender a Tua palavra, que o Senhor edifique o nosso coração em Suas verdades, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero tentar juntar um pouco da onde nós terminamos domingo passado, em que Paulo, e foi onde nós mais buscamos entender a convicção que Paulo tinha da igreja de Filipos, da soberania de Deus, dizendo que ele estava certo de que aqueles irmãos, eles iriam até o fim firmes na graça de Jesus. A partir da conversão eles terminariam essa obra que Jesus começou na vida deles. E nós pudemos ver essa convicção de Paulo, em que havia uma obra celestial na igreja de Filipos. E nós falamos muito sobre isso, e pelo menos eu me alegrei muito em ouvir essa palavra, da convicção que nós podemos ter, de que se Jesus começou a obra dele em nós, ele será fiel para terminar, e é ele que executa essa obra em nós. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Porém eu queria lembrar dessa frase de Paulo, quando ele diz que aquele que começou a boa obra, porque às vezes nós ouvimos isso e nós ficamos, de alguma maneira, somos tentados a ficar despreocupados com o que devemos fazer hoje. Tipo assim, então Deus é soberano, Ele começou a boa obra, então fechou. Então, só alegria, não tem por que se preocupar, não tem por que ficar tenso, fazer um monte de coisa, tá tudo bem. Só que o ponto que eu queria levantar para nós iniciarmos nessa noite é que Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ou seja, Paulo consegue discernir e distinguir na igreja de Filipos uma boa obra. Paulo está vendo algo ali que ele pode dizer: essa é uma boa obra, e se é uma boa obra, Jesus vai terminá-la, porque nem toda obra que nós vemos na igreja é uma boa obra. O que eu quero dizer com isso? Nem toda pessoa que está na igreja está sendo executado na obra do Espírito em sua vida. Às vezes simplesmente está, e aí nós ouvimos não, então está tudo bem, eu não preciso fazer nada. E aí tipo assim, não, amém. Mas existem alguns aspectos da obra realizada de Deus que nós podemos olhar e distinguir: é uma boa obra, Deus está fazendo algo. Não é simplesmente uma busca pela religião, não é simplesmente uma presença na eclésia, é uma boa obra. Estamos juntos até aqui? E o que Paulo vê é muito do que falamos semana passada: a soberania de Deus, a resposta que a igreja de Filipos está dando. Mas um dos aspectos que Paulo vê nessa igreja para dizer é uma boa obra, eu posso estar certo de que é uma boa obra, é a virtude do amor.
E é isso que eu quero pregar com você nessa noite, sobre o crescimento do amor. Quando Paulo vê e diz eu estou certo, ele está vendo algo nessa igreja. Não é simplesmente uma igreja evangélica, é um povo reunido, que expressa virtudes, a qual Paulo pode olhar e dizer, é uma boa obra. Você consegue entender isso? Essas virtudes é o que falamos semana passada, e principalmente o que nós vamos abordar hoje. Paulo vê uma igreja que responde em amor. Paulo vê o Espírito trabalhando na igreja de Filipos com amor. Então, quando nós olhamos a soberania, quando nós vemos o Deus que começa a obra, que executa a obra, que termina a obra, como falamos semana passada, a resposta que nós devemos dar não é simplesmente, esse negócio é bom, hein? Não precisa fazer nada. Ele começa, ele executa, não, porque veja como Paulo vai de uma passagem para outra. Ele diz, eu estou bem certo que é uma boa obra, porque eu posso ver virtudes dessa boa obra, e logo depois ele diz, eu estou certo que o Senhor vai terminar. No versículo 9 ele diz, e por isso eu oro mais uma vez por vocês. Perceba o dilema que nós entramos aqui. Uma certeza de uma obra que Deus executa, e um homem agora fazendo alguma coisa por causa dessa obra. E esse é o grande dilema das Escrituras, a soberania versus a responsabilidade humana. Porque quando ouvimos sobre a soberania, mais uma vez eu repito, somos tentados a pensar que não precisamos fazer nada, e não é bem por aí. Paulo vai dizer, eu estou bem certo que ele começou a obra, ele vai terminar, vai dar tudo certo, e por isso eu oro por vocês. Amém ou não? E eu oro para que vocês cheguem até o fim. Mas ele não falou que vai chegar até o fim? Mas eu oro para que chegue, porque essa é a realidade da boa obra. Quando há uma boa obra, há virtudes que se manifestam, e uma delas é essa resposta, e a resposta é em amor. Paulo ora por essa igreja, mesmo tendo a convicção de que eles vão chegar até o fim. A soberania não anula a resposta que devemos dar. A soberania não anula o fato que nós precisamos encontrar na nossa vida as virtudes para crermos que há em nós uma boa obra. E a virtude que eu quero falar hoje é a virtude do amor. Porque quando Paulo fala, eu oro por vocês, e eu também faço essa oração, é o que Paulo diz. Por quê? Porque ele já fez uma oração nos versículos anteriores. E agora ele diz, e eu faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Perceba, Paulo não ora para que haja amor, porque havia amor na igreja de Filipos. Por isso que essa virtude do amor faz com que Paulo tenha convicção, é uma boa obra. Mas ele ora que aumente esse amor, que esse amor cresça. A oração que Paulo faz, e isso aqui para mim, irmão, é muito importante para nós nessa noite, porque toda vez que eu encontro, vocês sabem disso, eu sou muito fã das orações bíblicas, amo meditar nas orações bíblicas, porque toda vez que nós vemos uma oração bíblica, nós podemos perceber claramente o desejo do coração de Deus, o que Deus espera de nós. Por quê? Porque alguém um dia fez uma oração, e Deus quis que essa oração fosse a palavra dele, fosse descrita, interpretada e espalhada na história como palavra de Deus. Ou seja, é exatamente o que Deus quer que aconteça conosco. Amém ou não? Você consegue entender isso? E aí Paulo ora, eu oro por vocês, para que o amor de vocês aumente mais e mais. Então Paulo encontra amor na igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha amor. Por quê? Porque desde o começo eles estão servindo a Paulo, eles estão caminhando no evangelho em amor, eles tinham amor, mas Paulo ora para que aumente, até porque um dos problemas da carta, que nós vamos chegar lá daqui a pouco, não daqui a pouco hoje, mas ao decorrer da série, é que a igreja de Filipos estava sofrendo com a falta de unidade. Esse é o grande ponto da carta, o retorno à unidade. Mas era uma igreja que já tinha amor, e Paulo ora para que aumente mais e mais. E a beleza da coisa aqui, irmão, é que quando Paulo ora por Filipos, Paulo está orando, presta atenção nisso, Paulo está orando por uma igreja que era pobre. 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo diz que recebeu da igreja de Macedônia, fala que a igreja da Macedônia é a igreja de Filipos, e ele fala que a pobreza deles transbordou em generosidade. Quem lembra desse texto? Quem lembra? Então, essa é a igreja de Filipos, era uma igreja pobre, e Paulo está orando por uma igreja pobre, e nos próximos versículos, nós também podemos perceber que Paulo está orando por uma igreja perseguida, porque eles estavam sofrendo perseguição, tanto que Paulo vai dizer que Deus deu a eles a graça de sofrer por Cristo. E uma igreja pobre e perseguida, olha o que Paulo ora, eu oro por vocês, e eu intercedo. Irmão, vamos orar pela igreja de Filipos aqui? Vamos levantar um clamor, vamos levantar um clamor, vamos clamar. Deus,
dê prosperidade, seja provedor na vida deles, que eles alcancem vitória, que eles vençam a perseguição. É isso que Paulo ora. Uma igreja pobre e perseguida, Paulo ora que vocês amem mais e mais, que vocês cresçam no amor. Mas Paulo, e a pobreza dos irmãos? Não importa, isso não é importante. Diga glória a Deus. Mas os irmãos precisam de prosperidade. Não precisa. Eles precisam crescer em amor. Por quê, irmão? Porque a oração de Paulo nos revela o que é mais importante. Por isso que eu quero pregar para você nessa noite sobre amor. Porque o que Paulo ora é que vocês cresçam em amor. Uma igreja pobre e perseguida, eles estão perseguidos e eles estão sofrendo e não sei o que lá. E Paulo ora, não precisa se preocupar com isso. Eu quero orar por vocês, que vocês cresçam em amor mais e mais, mais e mais. Porque se vocês crescerem em amor, a pobreza, Deus vai fazer a obra. A perseguição, Deus vai fazer a obra. Porque isso não é o mais importante. Qual é o foco das suas orações? Porque o foco das suas orações mostra o que é mais importante. E aqui a palavra de Deus, a própria Bíblia está nos mostrando o que é mais importante. Não era a luta da pobreza de Filipos, não era a perseguição sofrida por Filipos. O mais importante é crescer em amor. Por isso que o título dessa mensagem hoje é Crescendo em Amor. Então Paulo ora por eles. Eu oro que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção. Perceba, Paulo ora por um crescimento de amor. E aqui a gente vai começar a tentar entender um pouco mais sobre esse crescimento de amor. Porque quando Paulo ora por amor, ele mostra que o amor, ele não vem sozinho. Ou melhor, o amor, ele não é um sentimento. O amor não é uma coisa que eu digo. O amor bíblico, ele sempre se manifesta com virtudes com ele. Ele nunca vem sozinho. Porque amar não é simplesmente, eu amo. Quem aqui, eu já falei isso um monte de vezes, eu tô ligado, mas a gente vai construindo de novo. Quem aqui ama Jesus? Se eu perguntar, e aí, irmão, você ama Jesus? Ninguém aqui, a não ser aqueles preguiçosos que nunca diz nada, né? Levanta a mão, diga amém. Esses são os mortos, né? Agora os vivos, amém. Vamos lá. Ninguém vai dizer, não, eu não amo. Nós amamos. Ou pelo menos nós dizemos que amamos. Mas o amor, ele vem com virtudes. Então perceba, Paulo fala que vocês cresçam em amor, em todo conhecimento e percepção. Paulo diz que o amor, quando cresce em nós, ele traz a nós conhecimento e percepção. Ele traz a nós virtudes juntos. Amar não é dizer que ama. Aqui em Filipenses 1, amar é crescer em conhecimento e percepção. Então é isso que eu queria olhar com você, para que nós possamos nessa noite entender sobre o que é crescer em amor, o que é amar, o que é amor. Porque a oração de Paulo para uma igreja pobre e perseguida é: vocês têm que crescer em amor. E o que é esse crescer em amor? O que é esse amor que traz junto conhecimento e percepção? E aí eu vou pedir licença pro apóstolo Paulo e vou ir para outro apóstolo. Porque sempre que falamos de amor, a Bíblia tem um cara que é o expert no amor. Ele é o cara do amor, o apóstolo do amor, aquele que ele diz que ele é o discípulo a quem Jesus amava. Quem já ouviu falar esse termo, o discípulo a quem Jesus amava? Quem que é esse? O John. E você sabe que João diz, ou melhor, a Bíblia diz que João é o discípulo que Jesus amava. Só que esse termo, discípulo que Jesus amava, você só encontra nos escritos de João. Ninguém mais diz que ele é o discípulo que Jesus amava. Só quem diz é ele mesmo. É só ele que fala, aquele que era o discípulo que Jesus amava. Mas é ele que está dizendo. Por quê? Porque João, ele tem essa revelação do Deus do amor. Ele tem esse entendimento do amor. Por isso que hoje eu queria, ainda que nós estejamos em Filipenses, eu queria dar uma escapadinha, para ouvirmos um pouco sobre João e aprendermos com o apóstolo João um pouco sobre o amor. Porque o amor, ele não é simplesmente um sentimento. O amor não é uma fala. E João pode nos ensinar um pouco sobre o que é o amor. Eu queria que você corresse comigo para a carta de 1 de João, capítulo 2. Depois nós vamos voltar em Filipenses. Paulo ora para que eles cresçam em amor, em todo conhecimento e percepção. Então, amar é conhecer. E quando conhecemos o quê?
Vou ler aqui uma citação de um teólogo chamado J. Montier, e ele diz que a palavra traduzida por conhecimento, epignosis, ocorre 21 vezes no Novo Testamento, sempre se referindo ao conhecimento das coisas de Deus. Então quando Paulo vai orar por Filipenses, dizendo que eles cresçam em amor, e esse crescimento de amor vai trazer a eles conhecimento e percepção, é um conhecimento a respeito de Deus. Eu não vou pregar hoje só sobre amar a Deus, mas esse conhecimento, ele tem a ver com conhecer a Deus, porque amar é conhecer a Deus, e conhecer a Deus é conhecer o amor. Não há como conhecer a Deus e não conhecer o amor, porque Deus é. Continua. Deus é. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto, porque é João que diz isso. Então, deixa eu olhar com você aqui, 1 de João capítulo 2, eu quero ler o verso 3. E nisto sabemos que o temos, o quê? O quê? Conhecido. Então eu quero olhar um pouco para essa fala de João. João está falando aqui sobre conhecimento, e ele vai fazer uma construção aqui para mim muito, muito pontual ao que nós estamos olhando a partir de Filipenses. Ele diz que nisto nós sabemos se temos conhecido a Deus, e ele diz que se guardamos os seus mandamentos, quer dizer que nós conhecemos a Deus. Se nós não guardamos os mandamentos, nós não conhecemos a Deus. Ou seja, conhecer a Deus é obediência. Não, eu conheço Deus, mas... Então você percebe que aqui eu estou até colocando mais uma virtude, além de conhecimento e percepção, que é as virtudes que Paulo fala em Filipenses 1, aqui João está citando outra virtude, a obediência. Porque ele diz que conhecer, que é a virtude que vem de crescer em amor, que é o conhecimento de Deus. Conhecer é obedecer. Se eu não obedeço às palavras de Deus, eu não o conheço. Eu simplesmente, ele vai dizer aqui, e nisso, ou melhor, versículo 4, leia comigo: aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Nossa, eu acho maravilhosa a palavra de Deus, né, irmão? Aquele que diz é mentiroso. João nem dá uma, né? A gente é louco de frouxo, né? Não, veja bem, não, é mentiroso, miguezeiro, e ponto final. Porque ele diz que não há como eu dizer que conheço a Deus e eu não o obedeço. Eu conheço a Deus e a minha vida não fala a respeito desse conhecimento. A minha vida não revela que eu o conheço. E aí, antes de eu entrar no versículo 5, se nós falarmos sobre obediência de mandamento, nós poderíamos citar aqui muitos mandamentos que a Bíblia nos diz. Porque crer em Deus é obedecer a mandamentos, e ele diz aqui que conhecer é obedecer aos mandamentos. Poderíamos citar muitos, mas quando eu penso em mandamentos, eu me lembro da resposta que Jesus dá sobre obedecer mandamentos. E você vai lembrar junto comigo do momento que os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Jesus, dos muitos mandamentos, qual é o mais importante? Eles estão sempre ali numa malandragemzinha, mas também havia nos fariseus uma certa curiosidade de entender se Jesus era mesmo quem dizia que era. E eles perguntam, dos muitos mandamentos, e nós poderíamos fazer isso com João. Então para eu conhecer, crescer em amor e crescer em conhecimento, para eu obedecer, o que eu tenho que obedecer? E talvez João, como ele estava presente com Jesus quando Jesus disse o que disse, talvez ele responderia igual Jesus. Os mandamentos se resumem a simplesmente apenas 2: ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com toda a sua força. Glória a Deus ou não? E semelhante a esse, o que eu também poderia não poderia acrescentar a palavra de Deus, mas que poderia também trazer uma expressãozinha a mais para nós. E em consequência desse primeiro, ame o seu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus diz, aqui se resume toda a lei. Então perceba que João ele diz que crescer em conhecimento é obedecer a Deus, obedecer os mandamentos. E o que é obedecer os mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, obedecer é crescer em amor, e crescer em amor traz a mim conhecimento, e conhecimento me faz crescer em amor, e crescer em amor me dá conhecimento. Você percebe que as duas coisas elas vão caminhar juntas aqui? Porque amor não é simplesmente dizer estou amando mais a Deus. Por quê? Porque cantei mais alto no domingo. Poderia ser até legal você cantar mais alto, é uma coisa bem boa, mas não é isso que se resume.
Crescer em amor por Deus é conhecer mais Ele, e conhecer mais Ele é obedecer a Ele, amando mais Ele e amando ao próximo. É crescer em amor. Você está conseguindo acompanhar a minha cabeça? Está dando mais ou menos? Porque eu fiquei a tarde inteira aqui tipo, conhecer, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Conhecer ou amar? Amar e conhecer caminham sempre juntos, porque quando eu amo eu obedeço, e o que é obedecer? Amar a Deus, e amar esse pangaré aí do teu lado. Posso ouvir um glória a Deus? Amém ou não? Olha para ele e fala, ei louco, começou esses negócios de ter que amar os irmãos. Versículo 5, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? Amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha a riqueza dessa palavra, irmão. Aquele que guarda a sua palavra está nele, e aí esse é aperfeiçoado o quê? O amor. Então como que eu cresço em amor? Como que a oração de Paulo é respondida? Quando eu começo a obedecer mais a Deus. E o que é obedecer a Deus? Amar mais a Ele e ao próximo. E aí eu vou crescendo em amor, crescendo em conhecimento, e o amor dele vai sendo aperfeiçoado em mim. Amém ou não? O que é o amor ser aperfeiçoado? É eu amar mais, e amar do jeito de Deus mais. Porque às vezes você ama pouco, e não muito do jeito de Deus. Você vem com o teu amor e um pouco do amor de Deus, e fica aquela coisa meio estranha. Aí você fica tretando na igreja, aí você treta com Deus, e aí você fica aquela coisa meio estranha. Mas ser aperfeiçoado em amor é amar mais, porque você pode amar pouco. Por isso que Paulo ora por Filipos, para que o amor aumente. E ser aperfeiçoado em amor é amar mais, e amar mais do jeito de Deus, amar mais como Deus ama. Por isso que ele fala, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que está nele anda como ele andou. E como que Jesus andou? Em amor, amando, porque Deus, e Jesus é Deus, amém ou não? Deus é amor. Deixa eu ler outro texto com você. Vai lá para o capítulo 4 na mesma carta de 1 João 4, ou melhor, 1 de João, porque aqui tem que selecionar qual versículo falar sobre amor, porque quase toda a porção da primeira carta de João ele fala sobre amor. Você vê que ele está falando de obediência a mandamento, e no meio ele mete um amar a Deus, um aperfeiçoado no amor, porque ele é assim, viciado no amor de Deus. 1 de João 4, versículo 7. Amados, vamos lá, olhe lá. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mais uma vez, você percebe? Mais uma vez as coisas se encontrando aqui. Vamos amar uns aos outros, porque o que ama, ele nasceu de Deus. E aquele que ama quer dizer que conhece a Deus, porque quanto mais você ama, mais você cresce em conhecimento de Deus. E quanto mais você conhece Deus, mais você ama. Amém ou não? Amém ou não? Colocar uma aplicaçãozinha aqui. Não tem como, irmão, gastar tempo de devocional e sair brabo com as pessoas, e sair brigando com as pessoas. Fazer meu devocional aqui, tirei uns minutos ali, orei, li a Bíblia, entre aspas, porque nem sempre é isso, né? Conheci um pouco mais de Deus. Aí eu já saí aqui, ó, qual que é aí? Vamos lá, o que deu aí? Isso aí tá errado, com cara de louco, brigando com todo mundo. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você tem uma revelação do amor, e mais você ama. É isso que João está falando aqui. E ele fala, por isso, vamos amar uns aos outros, porque aquele que ama é nascido de Deus. Por que aquele que ama é nascido de Deus? Porque a natureza de Deus é amor. Porque Deus é amor. Então quando eu sou nascido dele, eu carrego a natureza. Eu falei no podcast que vai ao ar daqui a algum momento da vida, é um dos últimos, então vai demorar um pouquinho, que eu estava falando com o Arthur esse dia, e nós brincando assim, se fosse escrever um livro, né? O que você desenvolveria? E irmão, eu tenho uma parada, eu tenho mesmo, eu tenho muita vontade de desenvolver sobre o tema a natureza. Sobre natureza, não natureza, biologia, árvore, a natureza do novo nascimento. Porque irmão, tudo é natureza. Tudo é natureza. O irmão, e assim, eu como pastor, tenho tentado entender cada dia mais isso, porque às vezes a gente quer resolver as coisas na força. O irmão não serve. O irmão tem que servir, irmãos, vamos lá, sirva. Claro, a gente vai pregar a palavra sempre e tudo mais. Mas eles ficam, Juarez, vamos começar aquele irmão que não serve. Irmão, sirva. Irmão, natureza. Se você não serve,
é porque talvez a tua natureza não é de servo, que não é a natureza de Deus, porque a natureza de Deus é a natureza do servo, porque Jesus é o servo sofredor. E aí, se você não ama, teu problema não é que você é um cara, não, é que eu sou assim. Na verdade é isso aí mesmo, é porque você é assim. Mas aqueles que nascem de Deus não são assim. Aqueles que nascem de Deus, eles amam, porque a natureza divina é o amor. Ele é o Deus de amor, ou melhor, Ele é amor. O próprio Deus é carregado de amor. E nós já vamos olhar o porquê disso, calma lá. Mas você consegue perceber isso? Por isso, irmão, quanto menos você está amando pessoas, e eu vou colocar hoje aqui só pessoas, porque eu vou tomar a fala de João. Porque João diz que você não pode dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão, porque amar o irmão é a prova se você ama a Deus. Porque eu falar sobre amar a Deus, às vezes parece, não que é, mas fica uma sensação de que é mais fácil. Amém, aí você vem para frente chorando aqui, sim, Jesus, nós queremos te amar. Mas hoje eu vou falar do irmão, porque o irmão é a prova se esse coração de amor é real. Porque amar o irmão é mais difícil que amar a Deus, porque Deus não trupica no meu pé assim, segunda-feira de manhã já. É o teu colega de trabalho que te fala umas asneiras e você quer dar uma voadora. Amém ou não? E aí, para você medir o quanto você tem crescido nessa realidade que Deus quer que você cresça, porque Paulo ora pelos filipenses, eu quero que vocês cresçam no amor. Como que eu vou saber se eu estou crescendo? Qual é a medida disso? Você tem amado, você tem facilidade de amar os irmãos? É claro, vamos entender um pouco mais sobre o que é amar, porque amar os irmãos também não é dizer que ama. Eu amo você, hein? Tem aquela fala, eu acho ela meio pai assim, que é, eu amo sua vida, não tem? É tão idiota. Amo a sua vida. O que é amar a sua vida? Parece que eu amo o que você faz, o que, né? Eu amo você, amo a sua vida. Eu nunca entendi ela, acho bem coisa de Instagram. Mas amém, se você usa também. Mas não é só eu dizer, eu amo a sua vida, jovem. Não, eu amo, o que é amar? A natureza de Deus. Você tem dificuldade em amar. Daqui a pouco já vamos entender um pouco mais sobre o que é amar o irmão. Mas se você tem dificuldade com isso, o problema está na natureza. E o que eu tenho que fazer, pastor? Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é converter o coração a Cristo e deixar com que Ele plante a natureza dele em você. Porque todo aquele que é nascido de Deus, sabe, irmão, a gente não pode ficar no lugar. Hoje eu estava refletindo no futebol. Olha só que interessante. Tem um atleta que ele é crente e ele é bem famoso e todo mundo sabe que ele é crente, que é o atleta Pedro, Flamengo. Ele é crente, batizou o cara aqui das apostas lá, como é que é o nome desse rã lá? Eu esqueci também, cara, que joga na seleção. O da aposta lá, que os tios apostaram lá e eles queriam prender ele na Inglaterra. Paquetá, ele batizou o Paquetá e batizou não sei quem. Ele é crentaço. Aí ontem eu nas minhas notícias futebolísticas, o treinador dele dando mó dura nele, que o bicho é porco no trabalho, não está trabalhando direito. Aí na hora eu falei, mas são os lazarentos, porque não é crente. Não é crente porque ele não é. Aí ele disse que ele é, não estou falando que ele não é crente, eu nem conheço ele. Mas assim, é o que me pega, porque às vezes ele só não é igual o Neymar que vai para gandaia porque ele é casado e às vezes não gosta de gandaia. Mas o que nos diz se somos crentes é se a nossa vida manifesta a natureza divina. E quando o trabalhador é ruim, ele não manifesta a natureza divina. Amém ou não? Chegar amanhã e trabalhar mal mostra que você não é crente, porque aquele que é crente serve no trabalho como se fosse ao... Amém ou não? Então eu falei, Pedro, converta-se, cara. Achei que você era crente, respeitava um monte ele. Não respeito mais também. Mas quero mesmo é que se exploda aquele Flamengo. Essa aqui é a verdade. Posso ouvir um amém aí de mais alguém? Tem uma igreja tudo errado lá. Um amém é fraco, né? Devia ser um amém mais, né? Achei um amém bem tímido. Mas vamos lá. Por quê, irmão? Por causa da natureza. Aquele que é nascido de Deus, ele ama. Quem não ama, versículo 8, vamos lá. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é... Essa frase é muito forte. Deus é amor. Tem até uma igreja que se nome, não sei se você sabia. Dá uma risada aí, irmão. Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece. Por quê? Porque o amor em nós tem a ver com o nosso conhecimento a respeito de Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu cresço em amor. Por quê? Porque Ele é amor. O que significa Deus ser amor? Isso aqui é muito maravilhoso, irmão. Porque isso aqui é o entendimento a respeito de todo o cosmos.
Porque quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela está dizendo que o funcionamento, a natureza talvez central de Deus, se podemos dizer dessa maneira, ela é o amor. Por quê? Porque eu desconheço e acredito que posso afirmar que não há nenhuma religião no mundo que se compare ao que é a revelação do Deus da Escritura, do Deus verdadeiro. Porque Deus, o nosso Deus, esse Deus que é amor, Ele é um Deus trino. Ou seja, Ele não é uma pessoa apenas, Ele é 3 realidades, 3 pessoas que formam um Deus. Ou seja, Deus, antes de tudo existir, Ele já era amor, porque antes de tudo existir, Deus já amava. E por isso que a Trindade é um mistério tão profundo, porque Deus, quando não havia ninguém, Ele já tinha quem amar. Quem? Ele mesmo. E aí existe até um termo, eu não sei se eu anotei porque eu não lembro de cabeça, pericóresis, é um termo teológico que define o que é chamado de a dança da Trindade. Porque a Trindade, ela é um elo perfeito de unidade, é um Deus que é unido e não é separável. Ele está sempre unido por causa do amor que Ele tem por Ele mesmo, espalhado nas 3 pessoas. E é como se fosse uma dança. O Pai serve o Filho serve ao Pai, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Filho, revela o Filho que ama o Pai, e revela o Pai que revela o Filho. É uma troca contínua, porque Deus é esse ser que não cessa de amar. E por isso que quando em Gênesis capítulo 1, Deus olha para uma terra que era vazia, Ele começa a espalhar a sua natureza sobre a terra. Por isso que toda a terra, ela funciona a partir de junções de mais de uma coisa para nascer outra. Porque isso é a realidade de quem Deus é. O Pai, o Filho e o Espírito se amavam a ponto de nascer algo a partir deles. O que? Toda a criação, todo o cosmos. E a coroa desse cosmos é um ser que Deus cria para derramar sobre ele esse amor da Trindade. E agora esse ser recebe dessa natureza e ama esse Deus trino, e tem a capacidade de olhar agora para um outro ser, assim como ele, e agora ele consegue amar esse ser, porque Deus funciona nessa dança do amor. Faz algum sentido para você? Eu espero que faça. Por quê? Porque Deus é esse ser de amor. Deus nunca para de amar. Deus criou tudo a partir do seu amor eterno. Ele amou tanto que algo saiu dele. Eu e você, Adão e Eva, nasceram para ser amados por Deus e para manifestar o amor de Deus em todo o cosmos. E toda a realidade criada funciona assim. É uma semente na terra com mais alguma outra coisa que forma uma árvore. É isso. Eu queria ser melhor. Eu queria ser menos burrinho. Eu sou bem burrinho, irmão. Daí eu não sei falar as coisas. Mas tipo assim, está ligado que a criação é tudo isso, aquilo e pá, é átomo. E eu falei que eu sou burro, mas eu acho que você que é mais inteligente que eu consegue entender. Nada acontece por si só. Nada na natureza funciona sozinho. Nada na natureza é individualista. Por quê? Porque o Criador da natureza não é individual. Ele é trino, Ele é amor, Ele é espalhado, Ele é comunidade. Ele é algo se derramando sobre outro. Ele não é para ser servido, Ele serve, Ele se derrama, Ele se entrega. Porque Deus é amor, e aquele que não conhece Deus não ama, e aquele que não ama não conhece, porque não tem como olhar para o Deus trino e não ser encharcado de amor. Por quem? Por qualquer um que passar na sua frente. Por qualquer um que passar na sua frente. A Adri uma vez não vou falar isso, não, eu ia falar uma besteira muito grande. Não, é que ia falar de outras pessoas e tal. Enfim, é que grava o bagulho aí e tudo, daí não dá, né? Versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Eu quero pular agora para o 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Olha o que João diz. Ele fala que aquele que conhece a Deus, esse ama. E aí ele vai dizer que o amor desse Deus trino se revelou a nós quando Deus envia o seu Filho unigênito por nós. Então deixa eu recapitular aqui para nós não perdermos o raciocínio. Quando eu conheço a Deus, eu cresço em amor. E o aumento do amor em mim, que Paulo ora pelos filipenses,
Quando Ele cresce em mim, eu cresço em conhecimento de quem Deus é, porque Deus é amor. Não há como crescer em amor e não conhecer mais quem Deus é. E não há como crescer mais no conhecimento de Deus e não crescer em amor. E aí ele vai dizer, e esse amor desse Deus, quando Ele se revelou a nós, Ele se revelou da seguinte maneira: Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu o seu Filho. E aí no versículo 11 ele vai dizer: amados, se Deus nos amou de tal maneira, vamos amar uns aos outros. O que João está nos ensinando aqui? João está nos mostrando como funciona o amor de Deus e nos chamando a entrar nesse amor, a qual Paulo ora pelos filipenses para que cresça na igreja. E como funciona o amor de Deus? Qual é o funcionamento desse amor? Como nós falamos, o amor sempre vem com algo: conhecimento, percepção. Ele não é um mero sentimento. E aqui nesse versículo João deixa claro o que é esse amor. Amar como Deus ama, amar a partir do amor divino, é o amor da entrega, é o amor de oferecer algo. Não é o amor de palavras, de sentimento. Quando a Bíblia diz que Deus nos ama, não quer dizer que Deus ele tem borboletas no estômago quando nos vê. Ai, nossa, eu amo Ele. Não, quer dizer que Ele derrama algo sobre nós. Quer dizer que Ele entrega algo sobre nós. E o que Ele entregou a nós? O seu próprio Filho, para que nós alcancemos a partir dele a justiça de Deus e a salvação eterna. Você consegue perceber o que é amar? O que é amar a Deus? O que é amar o irmão? Amar não é receber, amar é entregar. E é muito bom entendermos isso, porque sempre que nós pregamos sobre amor, não sempre, mas em alguns momentos, sempre tem aquele irmão que às vezes está ouvindo a mensagem e está falando: ficam falando aí, mas me visitar, ninguém me visita, né? Tem alguém ouvindo essa pregação no YouTube: pastor pregando lá, mas não mandou uma mensagem que eu não fui no culto. Porque nós não entendemos do amor, que o amor não tem a ver com você cobrar, tem a ver com você entregar. E se você está cobrando, é porque você não é aperfeiçoado no amor, porque você só cobra amor de alguém quando você não recebe do amor sublime de Deus, do amor perfeito de Deus. Se eu sou completo no amor divino, eu não tenho que cobrar o amor de nenhum de vocês, eu só tenho que entregar amor para vocês. Eu cobro quando eu não recebo dele. Aí eu fico: ninguém me ama. Mas eu não preciso dizer que ninguém me ama, porque Deus me amou a ponto de dar o seu próprio Filho por mim. Eu quero mais qual amor? Agora eu simplesmente derramo amor. Agora, quando eu olho para você, eu não vejo em você uma jarra de amor, eu vejo em você um balde para eu derramar amor, porque eu sou o balde para Deus, para você eu sou a jarra. Podia fazer um teatrinho aqui, né? Irmãos, tem uma jarra, um balde. Não precisa, você conseguiu visualizar. Porque isso aqui é muito importante de entender, porque senão nós nunca somos aperfeiçoados no amor. Porque você vê que João vai dizer que você não é aperfeiçoado no amor quando o irmão ama você. Você é aperfeiçoado no amor quando você ama o irmão. Amém ou não? Quanto mais você ama, mais você recebe de Deus. E aí você começa a entender que o amar é se entregar. Mas não é se entregar nas horas boas. Porque, irmão, veja a beleza da coisa, ou melhor, veja o desafio. Quando que Jesus manifestou o seu amor em você? Qual era a sua condição? Em que situação você estava? Você estava na igreja quando Jesus amou você? A resposta é não. Você estava? Você estava em um momento de oração quando Jesus manifestou o amor dele por você? Você estava? Você estava no pecado. Quando estávamos no pecado, Ele manifestou amor sobre nós, porque o amor bíblico, o amor que deve ser aperfeiçoado em nós, que Paulo ora pelos filipenses, não é o amar o Luan quando o Luan acerta, é o amar o Luan quando o Luan peca, porque é aí que nós manifestamos amor. É fácil amar quando vocês estão tudo lindo aqui, todo mundo lindo, e ora, e jejua, e faz as coisas na igreja. Que pastor que não ama uma igreja dessa? Sim ou não? Que irmão que não ama, se o irmão trata você bem demais, e chama você para um lanche, e puxa você de lá. Quem não ama uma pessoa assim? Mas o amor, ele é uma entrega, quando eu não tenho nada para receber em troca. Jesus não tinha nada para tirar de nós, irmão. Tudo que o Senhor recebe de nós hoje é fruto dele mesmo em nós, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Até o que sobe para ele já é dele.
A glória que sobe de nós já é dele. A santidade que sobe de nós, quando sobe, vem dele. Jesus não tem nada para receber de nós, irmão, nada. Mas ele nos amou. E amar uns aos outros é isso. É o amar o irmão quando ele não tem nada para dar para mim. Você sabe que existe uma desgraça em nossa geração que tem entrado na igreja. Graças a Deus aqui não, porque eu debulho os coach a reveria aqui. Mas isso entrou na igreja. Aqui não, mas em outros lugares sim. Que agora não tem mais comunhão, tem network. Não, isso tem nas igrejas, irmão. Isso tem igrejas que desenvolvem, vamos desenvolver os network. Não, que network? Network é do Satanás. Não estou falando em expressões profissionais e tal, mas você vai entender por que eu estou dizendo. É do Satanás. Sabe por que é do Satanás, irmão? Porque o network é uma conexão que eu faço, que me gera algo em troca. Isso é ou não é o pessoal aí que é coach? Quem aqui é coach? Ninguém vai dizer, né? Mas é isso ou não é? O network não é eu me aproximar do Júlio porque eu quero oferecer algo para ele. É porque eu tenho algo para oferecer a ele, e quando eu oferecer eu vou receber dele algo em troca também. Aí vai ser uma parceria de milhões. Uau! Amar, eu ia falar pegar o pangaré aqui, mas né, irmão, ia ser feio, né? Mas é que lá é benção, aqui já é mais, essa ala aqui já é mais ruim. Então a ala boa é lá. Olha o cheiro de pastel, hein? Vamos sair tudo com os cabelos cheirando pastel, né, cara? Quem é cabeludo não é fácil, né? Vou até fechar, vai ter que tomar um banho hoje. É amar quando eu não recebo nada em troca, porque esse é o amor. É amar quando o irmão peca com você. É amar aquele irmão que não tem nada para te dar, um valor, digamos assim. É amar quando ele pisa no teu calo. Esse é o amor bíblico. E esse amor, irmão, esse amor é amar como Jesus. Perceba que ele fala no versículo, eu estou quase terminando já. Ele fala: amados, versículo 11, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Quando João vai falar do amor, ele fala: cara, olha como ele amou, e agora vamos amar. Não simplesmente porque o amor é tudo isso que eu falei, mas porque quando eu olho para Jesus, entenda isso, irmão, quando eu olho para Jesus, eu consigo perceber que Jesus deu a vida dele pelo Luan, ele deu a vida dele pelo Felipe, ele deu a vida dele pela Duda. Então se ele fez isso por eles, como eu não amar essas pessoas? Como eu não amá-los, se o Cristo, que tem direito e motivo para não amar, irmão, Jesus tem motivo para não amar você? Tem, porque eu te conheço, um monte. Eu posso citar vários de vocês. Claro que tem. Mas se ele tinha motivo de não amá-lo, ele amou, que direito eu tenho de dizer que eu não vou amá-lo? Que direito você tem de dizer que o irmão é muito chato? Se Jesus deu a vida dele pelo chato, que direito você tem de dizer que o irmão é muito difícil? Se Jesus se entregou pelo difícil. Eu não estou falando que isso aqui vira uma bagunça, que ninguém vive em santidade, porque amar é obedecer, conhecer a obediência, lembra disso? Mas eu não vou entrar nisso agora. Eu estou apenas trazendo para nós o que é amar, segundo o amor divino. E o amor divino me mostra que eu não tenho direito de dizer que eu não vou amá-lo, porque se ele nos amou de tal maneira, se ele fez o que fez. Alguém aqui comigo nessa noite? O Senhor está falando com alguém aqui? Jesus vai dizer, ou melhor, João vai dizer: nunca ninguém viu a Deus, versículo 12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Eu queria ler outro aqui. Versículo 20. Versículo 20. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que deles temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém ou não? Digam um amém sorrindo assim. Olha o que João fala, que você não pode amar a Deus e não amar o irmão. Se você faz isso, você é mentiroso. Irmão do céu, nós não podemos estar aqui com as mãos levantadas e com o coração distante de alguém aqui nessa sala, ou de alguém aqui espalhado pelo mundo, seja quem for. Nós não podemos.
porque não faz sentido eu levantar as mãos para um Deus que eu não vejo e não conseguir expressar a natureza desse Deus para o irmão que está diante de mim. João vai falar em outros capítulos que não faz sentido eu declarar que amo a Deus e ver as necessidades dos irmãos e não supri-las. Não faz sentido. O chamado a nós é amar o próximo, é amar a partir da natureza de Deus. Por isso que Paulo ora aos Filipenses, e tudo que vai vir, o que eu estou pregando hoje aqui, vai ser uma porta para tudo que vai vir ao decorrer do livro de Filipenses, no chamado da unidade, o chamado de termos um só pensamento, um só coração. Mas tudo isso é fruto de quando nós abraçamos o amor ao próximo, o amor, eu não vou nem dizer o amor ao próximo, o amor ao irmão. Por isso que Paulo ora, eu oro para que cresça mais e mais. Irmão, o amor é a virtude que não tem limite de crescimento em nós. Mais e mais. Paulo não dá um nível, mais e mais, que vocês cresçam, porque quanto mais vocês amam, mais próximos da natureza divina vocês estão, mais parecidos com Jesus vocês têm se tornado. O chamado aqui é amar como Jesus. O chamado aqui de João é, cara, olha quem ele é, olha o que ele fez. Como não amar o irmão? E aí eu queria puxar um outro texto dessa descrição de João, porque João é o discípulo do amor. Aprendemos sobre amor aqui com ele. E existe um ato que João escreve, que eu acho que naquele dia foi o dia que João falou: cara, esse Jesus não é gente. Esse cara tem um momento que eu acho que é a revelação para João do amor. Porque você sabe que João escreveu um dos evangelhos, o evangelho de João. E você sabe que nós temos 4 evangelhos. 3 deles são muito parecidos uns com os outros, os evangelhos sinóticos. João já é o evangelho que já tem uma construção diferente. Mas mesmo no evangelho de João, existem muitos escritos que estão nos outros evangelhos. Mas esse, só João escreveu. Eu acho que só João naquele dia ficou, acho que só João ficou, eu entendi. Que eu oro para que aconteça conosco hoje. Que eu oro para que aconteça comigo enquanto eu orava hoje de tarde. Deus, eu preciso entender isso. Que é quando João descreve o ato de Jesus no Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero que você abra comigo, eu estou terminando. João 13. Eu sou apaixonado por esse capítulo aqui. Essa história aqui para mim, irmão, é loucura pura. Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Repita assim comigo: até o fim. Versículo 2. Durante toda a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este perguntou: vai lavar os meus pés? E pá. Olha aqui para mim. Já vou continuar a leitura. Aqui Pedro para Jesus, porque o que Jesus estava fazendo aqui era escandaloso. Eu já falei isso em outros momentos. Jesus está assumindo aqui uma forma do menor servo de uma casa, lavando os pés dos seus discípulos. Por isso que quando ele chega para Pedro, Pedro é o mais ousado, e ele fala: Jesus, você está de palhaçada, você não vai fazer isso comigo. Mas nunca, cara, nunca. E aí Jesus, ele traz a revelação para Pedro, para mudar o entendimento dele. Mas não vou me apegar nisso agora. Corre lá para o versículo 12. Depois de ter-lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Versículo 21. Olhe para mim rapidinho. Aqui Jesus lava os pés dos discípulos e ele mostra:
eu estou trazendo a vocês uma nova realidade. Eu estou trazendo a vocês qual vai ser o comportamento de vocês e de todo aquele que tiver a minha natureza. Ele vai andar de uma certa maneira, ele vai ter um certo tipo de atitude. E aí Jesus lava os pés dos seus discípulos, e quando termina ele disse: é isso que eu espero de vocês. E aí no versículo, qual que eu falei? Aqui, 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber quem ele se referia. Perceba, Jesus lavou os pés de Judas? Sim ou não? Aqueles que o Senhor lhes deu, ele amou até o fim. Irmão, ele sabia que um ia trair, mas ele não parou no que ia trair, ele amou. Pastor, esse negócio aí, tem gente que não sei o que lá, não sei. Pois é, na mesa de Jesus tinha o Judas, e ele amou. E aí, olha o que mais, versículo 22. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber do que ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos. Quem? Aquele quem amava, que é o João. Versículo 24. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando sobre ele o peito, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu. Versículo 31. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também os glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Deixa eu falar dessa parte e aí eu continuo. Percebe o que aconteceu? Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus lava o pé de Judas, e aí ele fala: então, um de vocês vai me trair. João tenta descobrir qual é, e Jesus fala: vai ser aquele que eu der um pedaço de pão do molho. Até na hora de revelar o traidor, Jesus revelou servindo. Ele deu algo. Jesus não é, irmão, Jesus não é piadista, Jesus não é igual nós, porque a gente lê o texto com o coração duro. Jesus fala: vou mostrar para você. A gente acha que é assim, né? Vou mostrar para você. Só espera, Joãozinho, só espera. Fica aqui no colo do Tata. Fica aqui, você vai ver. Pega aí, ô pangaré. Pegou? Sacou? Jesus não é assim, irmão. Jesus falou: vai ser aquele que eu servi, porque até na traição eu vou estar servindo, eu vou estar entregando. Judas, está aqui, e o que tiver que fazer, faça logo. Por quê? Porque o que você tem para fazer vai glorificar o Filho. Faça. Irmão, olha quem é esse. A gente canta uma música, eu gosto muito do título dela: quem é esse homem? Quem é esse homem? Não sei se você já foi traído relacionalmente ou algumas circunstâncias da vida que você talvez se aproxime de uma traição. Só você sabe a raiva, o sentimento de agonia. Por isso que, irmão, perceba, no versículo 21, a Bíblia diz que Jesus está agonizando. Jesus está nervoso. Por quê? Porque ele sabia que ele estava para ser traído. Jesus era homem, então ele sentiu sim o peso da traição, ele sentiu o peso da facada, o peso do golpe, mas ele serve. E aí logo que ele serve, Judas sai e ele fala: o Filho do Homem agora foi glorificado. Por quê? Porque Satanás não conseguiu tirar de mim a natureza do Pai. Eu continuei amando, eu continuei servindo. Por quê? Porque Deus é amor. Sabe o que significa glorificar? Glorificar tem muito a ver com revelar. Quando Jesus fala: agora o Filho do Homem foi glorificado, agora o Filho do Homem revelou que a natureza dele não é terrena, é celestial. Porque mesmo na traição, ele serviu e amou até o fim. Diga aleluia, cara. Diga glória a Deus. E aí vem a última parte e nós vamos encerrar. Versículo 33. Versículo 34. E eu lhes dou um novo mandamento. Repita assim comigo: novo. Por que novo? Porque tinha o velho. E Hebreus 7 que você leu hoje aqui, Hebreus 7 diz que quando há novo sacerdócio, há o quê? Nova lei. Jesus ele veio trazer uma nova lei. A lei da natureza celestial em nós não é mais a lei de Moisés. Nós temos uma nova lei. Por isso que ele fala: eu dou um novo mandamento.
Por quê? Porque o antigo mandamento era ame ao próximo como a ti. Esse era o velho. Jesus fala, então galera, a partir da natureza em vocês, eu estou colocando um novo. E olhe qual é o novo mandamento. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, não o próximo como a ti mesmo. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Diga glória a Deus. Você entendeu? Mandamento antigo, ame o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo no padrão do amor que você tem em você. Jesus fala, eu vou dar um novo. A partir de agora, vocês vão amar o próximo igual eu amo vocês. O padrão não é mais você, o padrão é Cristo. O padrão não é o teu amor, é o celestial. O padrão não é como eu quero amar, o padrão é a natureza que Ele planta em mim e como Ele amou a mim. Esse é o padrão do amor. Esse é o mandamento, e aquele que quer conhecer a Deus, que conhece a Deus, obedece os seus mandamentos e cresce em amor e cresce em conhecimento. É aquilo que Paulo ora pelos filipenses, que vocês cresçam em amor e em conhecimento e percepção. Alguém entendeu alguma coisa nessa noite? O chamado sobre nós é amar. Os irmãos do louvor podem se posicionar. Eu quero voltar para Filipenses 1 para nós orarmos. Filipenses 1. E também faço, versículo 9, e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para quando? O dia de Cristo. Paulo ora que esse amor que eu preguei para você aqui por uma hora, que ele cresça em vocês. E quando esse amor crescer em vocês, vocês estarão se tornando sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O objetivo, presta atenção irmão, não se distraia. O objetivo da obra de Deus em nós é o dia de Cristo. É que nós possamos chegar naquele dia. E chegar como? Sinceros e inculpáveis. E aí Paulo diz assim, se vocês crescerem em amor, eu oro para que vocês cresçam, porque se vocês crescerem em amor e em conhecimento de quem Deus é, vocês vão chegar naquele dia sinceros e inculpáveis diante de Deus. E ele vai dizer assim no próximo versículo, cheios do fruto da justiça. Repita assim comigo, fruto. Não é frutos, é fruto, é um único fruto. O que Paulo está terminando essa oração, ele está dizendo, eu oro por amor sobre vocês, porque naquele dia vocês vão crescer, vocês vão chegar santos e inculpáveis. Por que eu vou chegar santo e inculpável se eu crescer em amor? Porque quando eu chegar santo e inculpável, eu vou chegar cheio de um fruto, não de muitos frutos, não de muitos resultados da fé, de um único fruto. E qual é o único fruto? O fruto da obra de Deus em mim e em você é ficar mais parecidos com Jesus. O fruto é ser igual a Cristo. A dinâmica da salvação que Paulo ora aqui é, naquele dia vocês vão chegar diante de Deus, e a hora que Deus olhar para vocês, ele tem que ver uma coisa. O quê? Cristo. É parecido com meu filho, bem, santo e inculpável. Só que essa obra não é nós que realizamos. Ele fala, eu esqueço as coisas. Fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Sabe irmão, a obra de Deus em nós, e por isso que Paulo ora pelos filipenses, a obra de Deus para aquele dia, o que Deus espera de nós naquele dia, é que cheguemos diante de Deus, e a hora que Ele olhar para nós, Ele encontre Cristo em nós, Ele encontre o fruto da justiça, o resultado da obra da redenção, Cristo revelado em nós, nós parecidos com Jesus. Por quê? Porque esse é o propósito. Nós escrevemos ali na parede, bem-vindo à família. E eu sempre fico refletindo muito, será que vou meter bem-vindo à família? Eu falei, vou meter bem-vindo à família. Por quê? Porque quando você entra por essa porta, você está num lugar que tem como objetivo fazer com que todos cheguem a um lugar, a um nível, ao nível disso aqui ser uma família de muitos irmãos, a imagem do filho mais velho, a imagem do primogênito. O que estamos fazendo aqui é cantando, é orando, é pregando, é discipulando, é evangelizando, é fazendo tudo isso para que cada um de nós aqui no último dia possa chegar diante de Deus, possa chegar diante do Senhor e Ele olhar para nós e ver Cristo está nele. Por quê? Porque Ele ama, porque Deus é amor. Como que Cristo cresce em mim? Como que Cristo é desenvolvido em mim? Quando eu amo ao próximo, quando eu amo os irmãos, à medida que Cristo me amou. Essa é a natureza de quem Ele é, essa é a natureza maior. Tudo que vem depois, Paulo vai falar que o fim da lei
O fim da lei é amarmos uns aos outros. O resultado da lei, de todo mandamento, o resultado de todo mandamento é que amemos uns aos outros. Porque quando amamos, nós estamos manifestando a natureza de quem Deus é. Nós estamos espalhando quem Deus é. Esse é o chamado, irmão. Esse é o chamado. Se coloque em pé.